pessoal, 15º vídeo do programa Tem Trem Pra Todo Mundo. Hoje estou muito feliz, cara. Consegui finalizar a parte esquerda da nossa maquete, né? Na realidade faltam ajustes finos. Mas numa maquete grande como essa, eu percebi o seguinte: o importante é você ir fazendo os dioramas, ir fazendo a paisagem aparecer, para depois, no momento final, aquele quando você vê que a maquete está toda prontinha, você senta e começa a olhar. Putz, aqui podia ter isso, aqui, pô, nessa pontezinha podia fazer uma saída mais atenuada, né? Puxa, aqui eu podia colocar. Então aí você vai começando a fazer os ajustes finos, né? Então foi o que aconteceu. Finalizei toda a parte esquerda. Fizemos um belo de um lago, onde vocês vão poder se refrescar futuramente, porque ainda faltam algumas pecinhas nele, né? Quero montar um pier, quero colocar pescadores, barquinhos, uma série de coisas. E da nossa ponte lá em cima da montanha dá pra gente ver todo esse lago, né? Depois eu quero colocar uma câmera lá em cima, daquelas pequenininhas. Locomotiva não vai passar lá em cima, mas fazer uma pequena panorâmica lá do nosso laguinho, ok? Então hoje nós vamos acompanhar a confecção da ponte, que particularmente achei que ficou muito bonitinha, tá? Não usei a técnica correta de envelhecimento, ainda não tenho essa proficiência toda do meu amigo Paulo Vidal, mas vou aprender devagarzinho. Eu tenho um monte de outras peças para fazer envelhecimento e eu quero começar a aplicar essas técnicas dele, sim. E o lago lá embaixo não saiu como eu queria. Já vi lagos muito mais bonitos, bem acabados, mas acho que a vontade era tanta de ver aquele lago pronto. Poxa, é o único laguinho que nós vamos ter aparentemente dentro dessa nossa maquete. Quem sabe na maquete do projeto Estação Núcleo a gente consiga fazer um lago maior, no centro talvez até da própria maquete. Vamos ver se a gente consegue. Mas o resultado foi muito bom, tá? Então vamos acompanhar o desenvolvimento dessas duas últimas etapas lá do lado esquerdo, para começarmos amanhã a montar o nosso entreposto de mercadorias, aquele que vai ficar bem ao lado da estação ferroviária, tá? A estação também não está terminada não, tem muito detalhinho. Aliás, tem um detalhe lá muito legalzinho que vai ficar um pouco mais para frente, que vocês vão gostar, muita gente vai gostar, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa maquete. Bom, aqui nós temos as duas montanhas e a preparação para o riozinho que vai ficar aqui no sopé dessa primeira montanha, né? Então, fiz já uma base aqui de isopor, onde nós vamos pintar de marrom e preparar um terreninho para o pessoal. Depois o leito todo do rio, passando aqui por baixo da nossa ponte e indo até aqui. Aqui também eu fiz uma armaçãozinha de isopor para fechar, né? Aqui o rio vai ser todo aqui. Nós vamos pintar de marrom essas duas partes aqui e depois de azul
tentando mudar um pouco de tom a parte do rio. Vamos ver se conseguimos. Até mais. Bom, uma primeira imagem da pintura do rio, né? Tentei fazer o escuro parecendo profundidade maior. Depois vamos dar uma segunda mão lá no marronzinho, que é a parte da montanha, nova montanha, né? Mas aqui ainda nós vamos pintar por cima disso umas chamuscadas de tinta branca para parecer ondas, e depois vamos passar uma resina para ela ficar brilhante, né? Tá aí, nosso riozinho está começando a se formar, hein? Grande ideia do nosso amigo Walter da Rocha. Isso aí, Waltão. Obrigado pela ideia. Bom, pessoal, pelo primeiro rio que eu montei na minha vida, eu não sei se vou montar muitos mais, não. Ficou razoável, vai. Eu quis fazer aquelas manchinhas brancas como se fosse o efeito da bruma, né, da espuma, mas não ficou muito bom, não gostei não, mas ela fica assim. Aí eu já passei resina por cima, tá? Não dá, acho, pra gente ver ainda o efeito dela, mas tem resina nela todinha. Eu acho que quando ela secar, ela demora uns 4 dias para secar. Ó, mas ali já dá um efeito meio espelhado ali no canto, ó. Então vamos ver. Eu aqui ainda vou colocar aquela estrutura que tem sempre nos riozinhos, que o pessoal fica sentado, sai pulando, né? Um pier, sei lá. Tem um para colocar. Já encomendei uns barquinhos. E eu tô procurando agora pescadores, eu sei que tem, e figuras com famílias com boia, com traje de banho. É que agora é fogo, como essas férias o pessoal foge de tudo, né? Fica difícil a gente achar gente com traje de banho. E mesmo pescador, porque agora eles vão catar os peixes por Natal. Mas tá aí, acho que ficou bom. Vamos ver no final depois com a estrutura toda. Acabamos essa parte do rio. Vamos lá pra ponte finalizá-la. Tá faltando nossa ponte ali. Olá. Tá na hora da gente montar a nossa ponte lá para unir as duas montanhas, né? Eu já cortei aqui os sarrafinhos da ponte, os caibros, para a gente montar a estrutura inicial. Como diz o meu grande amigo Paulo Vidal, do site Le Grand Train, o menos é sempre mais, né? Na montagem de projetos na ferrovia. Mas também temos que ser ousados, né? Usar a criatividade. Ele tem uma ponte maravilhosa lá no site dele, que eu nem vou chegar perto de fazer aquilo lá por enquanto. Mas eu vou tentar fazer a minha, né? Na verdade é passagem de veículo e passagem de pessoas. Então eu vou ter que fazer uma guarniçãozinha para que as pessoas passem também, né? Então a ideia é o quê? É distribuir esses sarrafinhos aqui proporcionalmente, depois, lógico, né? Vamos pôr certinho. Mas eu tava pensando, né? Faz uma ponte vazada, faz inteira. A gente começa a ver, peraí, mas os pneuzinhos dos carrinhos HO são tão pequenininhos, meu, fatalmente eles vão cair no meio desses
desses vãos aí. Então acho que é melhor a gente fazer fechado, tá? Então aqui, vamos colocar todos os sarrafinhos. Os 3 caibros serão suficientes para aguentá-la. O máximo que de repente podemos fazer é uma cruzeta embaixo da ponte para reforçar. Mas é isso aqui, eu acho que se fizermos... Opa! Se fizermos isso aqui, vamos acabar com essa bagunça aqui, gente. Pronto. Na hora de colar, vai colar direitinho. Então, fazemos a ponte fechada. Um dos lados fazemos uma passarela. E aí, talvez uma estrutura, né? Para ficar bonitinho, um guardil aqui. E vai ficar legal. Aí, 4 preguinhos cada lado. Inclusive, o próprio preguinho vai fazer papel de parafuso, né? De fixação. Você dá uma pintadinha nele legal. Toda a madeira vai ser pintada como se ela fosse envelhecida. Com as técnicas do meu amigo Paulo Vidal também. Já vou tirando a culpa de cima das costas dele, hein? Pode não ficar tão bom quanto a dele. A técnica dele é boa, tá ok? Ele tem uma passagem de várias tintas, pastéis. Nossa, é muito legal. Fica realmente um material bem envelhecido. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Bom, pessoal, eu vou colar isso aqui, tá? E a gente volta depois para a segunda etapa do que nós vamos fazer aqui. Ok? Olá, pessoal. Bom, hoje vamos dar continuidade à nossa ponte, né? Tá na hora de unir aquelas duas montanhas. Então, daquelas madeirinhas que eu mostrei, eu fiz uma ponte simplesinha aqui, ó. Fiz uma passagem de pessoas desse lado. Tudo madeira balsa, tá, pessoal? Tudo madeira balsa, tranquilo de cortar. Estiletinho, tesoura, uma serrinha. Então, na realidade, a ponte ela vai ficar assim, voltada entre as duas montanhas, né? A passagem de pessoas do lado de lá. Aqui a passagem de automóveis. Mas ó que legal, que a gente já tem que começar a pensar sempre como vai fazer uma ponte velha. Ó aqui, ó. Madeiras com defeito ou já gastas, né? Espaçamento entre uma e outra. É isso que dá os detalhes do envelhecimento da ponte. Agora eu vou pintá-la, vou tentar usar a técnica do meu grande amigo Paulo Vidal. Ele é um expert no envelhecimento de materiais, né, pintura, envelhecimento. Então eu vou tentar usar as técnicas dele. Vou dar primeiro um banho de tinta nanquim bem liquefeita, tá? Ele tem a proporção certa lá de mistura de álcool com e ele vai ficar envelhecido. O que eu preciso fazer agora é o seguinte: eu fiz aqui um furinho. Eu preciso fazer os outros 4 furos aqui, ó. Os outros 3 furos, aliás. Aqui, aqui, aqui. Porque eu vou passar um prego em cada furo. Eles vão ser pintados também de prata depois, bonitinho, né? Como se fossem os parafusos da ponte. E aí eu vou encaixá-los cada um do seu lado na ponte. Ok? Então depois, quem quiser, né, saber a mistura do nanquim aí para fazer direitinho isso, eu passo, tá? Não tem problema. Eu vou pedir autorização pro Paulo. Se ele deixar, eu passo.
Tá? E vamos lá. Vamos finalizar essa primeira etapa com os furos e a primeira pintura dela. Beleza, pessoal? Vai ficar bonitinho, hein? Vai ficar bonitinho. Depois vamos ver se eu coloco postinhos de luzes aqui ao lado, início e fim dela, né? Porque o pessoal vai passar a noite aí e tal. Tem que ter iluminação. Aí eu dou alguns conceitos de eletricidade, bem básicos. Eu não sou expert também nisso aí. Aliás, pelo amor de Deus, eu tenho uns amigos aí que já estão dando umas ideias muito loucas, meu. Principalmente o meu cunhado também. Já comprei um kit de Arduino, de eletrônica. Já me inscrevi num canal Arduino para modelismo. Vídeos fabulosos. Eu vou colocar depois para vocês. Quem sabe vocês me dão umas ideias para automatização da maquete. A maquete não está nem pronta ainda, mas já estou pensando em automatizar. Tem que ter sempre alguma coisa nova para a gente se aventurar. Ok, pessoal, deixa eu pintar e eu volto com o resultado. Beleza? Um abraço. Ok. Nossa ponte recebeu a primeira mão de nanquim diluído. Ela deu uma cor diferente nela. E já percebemos algumas coisas que, poxa vida, só com o tempo a gente vai aprender mesmo, né? Eu percebi que nas técnicas lá do Paulo Vidal, do Le Grand Train, ele mandou todas as madeirinhas. E antes de colarmos, a orientação dele é pintá-las, depois colar. Porque senão acontece o que, ó? Começa a cair, infelizmente nesse ponto, a cola, mesmo que ela fique transparente, na hora que você vai pintar, acaba não cobrindo, né? Ó, fica onde a cola tá transparente, aqui, ó, nesse cantinho. Não cobre. Vamos ver uma segunda mão como vai ficar. Mas mesmo assim, mesmo essas manchas ficaram legais, cara. Uma ponta envelhecida, uma ponta que tem que mostrar que tá acabada. Olha que legal que ficou aqui, meu. Essa parte da madeira quebradinha. É muito legal isso, né? Do tipo de madeira, eu usei a madeira balsa fininha e usei a tipo caibro, né? A caibro não pegou a tinta muito legal. Não tem problema, você vai ficar embaixo. Então, olha aqui, ó. Onde a cola mais ou menos caiu ou ficou, já não cobriu. Mas, primeira vez que estamos fazendo, ficou muito bonitinho. Vou dar uma segunda mão agora nela de tinta. Depois fazer um envelhecimento com... como é que fala? Aqueles lápis pastéis, né? Aquelas barrinhas. A gente passa um pouco da barra cinza nela toda, depois esfumaça, passa branca, vai mexendo um pouquinho com o tom dela para ficar mais envelhecida. Já coloquei os preguinhos que vão fixá-la. Depois nós vamos ver se precisamos fazer acabamento aqui na saída, entrada e saída, né? Mas já gostei bastante do resultado. Ficou muito bonitinho. Gente, é aquilo lá, meu. Eu não pensei que fosse despertar meu lado artístico. Tá fraquinho ainda. Mas tá melhorando cada dia mais. Essa ideia da ponte, eu peguei mais ou menos o tipo de estrutura lá do Paulo, mas fiz muitas modificações nela. É uma ponte simplesinha. Aquela ponte dele é uma ponte maravilhosa. Ok, segunda mão e voltamos. Bom, pessoal, aí tá a nossa primeira peça envelhecida. Eu não tenho toda a proficiência que o meu amigo Paulo Vidal tem para envelhecer peças. Ele tem uma técnica de
envelhecimentos diversos, um em cima do outro, com materiais diversos, fica fabuloso. Eu acho que essa, por ser a minha primeira peça, ela tá muito bonitinha. Ficou do jeito que eu queria. Essa aqui ficou legal. Ficou muito bonitinha. Toda envelhecida, toda rústica. Então acho que eu poderia aplicar, como ele faz, um pouco desse giz aqui. Mas ele esfarela, ele tem toda uma técnica, né, pra fazer isso. Eu não vou conseguir, sinceridade eu não vou. Vou dar uma esfumaçada só. Cuidado para não baixo. Eu vou na próxima peça, sem dúvida alguma, dar uma atenção maior para essa parte de envelhecimento. Tá? Mas já achei legal. A madeira balsa mudou bastante, né? Mudou bastante a cor, daquele branco de amarelo, né? Bege. Uma cor já mais bonitinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a nossa ponte para finalizarmos todo aquele lado esquerdo, que eu já tenho mexido muito naquele lado esquerdo. Tô com medo de repente alguma daquelas peças quebrar, então eu quero esquecer aquele cantinho, deixa ele lá, vamos mexer no resto da maquete e depois, se tiver algum detalhe, a gente finaliza. O que vocês acham? Eu acho que vai ser melhor assim. Vamos lá então, eu vou colocá-la no lugar e tirar uma impressão de todo aquele canto. Perfeito? Vamos lá. Ok, enquanto não montamos a nossa construção, que vai ser o ponto alto aqui dessa maquete, nosso armazém do Le Grand Train, vou deixar aqui minhas amiguinhas, minhas vaquinhas aqui, pastarem um pouquinho. Aqui a gente está vendo a nossa ponte. Vejam bem, pessoal, todo esse pedaço aqui precisa de um ajuste fino, tá? Detalhinhos para fazer a correção disso aqui direitinho. Um sorrisinho embaixo, que nem a entrada e saída das pontes. Eu vou fazer ainda uma rampinha bonitinha. Esses são ajustes finos. Eu acho que o importante para você conhecer a sua maquete como um todo é ter as peças macro, né? E aí você trabalhar, ó, quanta coisa nós temos que trabalhar ainda. Amanhã nós vamos trabalhar aquela parte, ó. Começar amanhã, depósito lá de mercadorias. Então, essa parte toda macro, ela tem que ser feita para a maquete aparecer. E depois, com calma, ó, aquele momento de reflexão, né? Você vai vendo que precisa. Puxa, mais uma arvorezinha aqui, mais graminha aqui, uma rampinha aqui, hominhos passando aqui, botar um carrinho. E é aí que a gente vai embelezando todo o pedaço. Eu tenho que pôr aqui, ó, na parte barquinhos, pescadores,
banhistas. Afinal de contas, poxa, é o único laguinho que essa cidade tem. E eles gostam de se divertir nele. Ali do lado nós vamos montar o posto de gasolina, parquinho, né? Já o nosso armazém para colocar lá já está separado aqui. Como eu falei, aqui temos que colocar luzes, né? Poxa, botar um postinho de cada lado. Mas como eu tenho outras ligações para fazer também para esse lado, quando eu fizer, eu faço todas de uma vez. Aí eu vou mostrando para vocês. Ok? Então finalizamos nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pelo acompanhamento. Não esquece, deixa seu like aí, inscreva-se. Vamos botar essa maquete para frente. Um abraço, pessoal.